Muito bem, queridos irmãos, bom dia mais uma vez. Bem-vindos todos vocês para mais um encontro da nossa madrugada com Deus. Saúdo a todos vocês com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que essa paz inunda a sua casa, inunda a sua vida, inunda a sua vida de forma completa e plena. E você sabe que a paz do Senhor nunca foi ausência de problemas, mas em meus problemas você possa confiar e descansar no Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco na nossa jornada de cada madrugada. E para dar início à nossa jornada de hoje, eu quero convidar o meu irmão Márcio Azevedo, que nos apresente a Deus em oração. Márcio, bom dia, Márcio. Bom dia, queridos. Mais uma vez, Você está bem? vamos falar com o Papai do Céu. Você está bem? Tudo na paz. Como é que está? Firme e forte. Como é que tá a filhinha? Como é que tá a Cristal? Pô, Cristal não, sua netinha. Tá tudo bem, Minha está né? agarrada no... Pronto. Márcio, ore conosco, Márcio. Nos consagre a Deus. Amém. Oremos. Bendito eterno Deus. Senhor, obrigado pelo agir do Teu Espírito em nós, de ter nos despertado nesta madrugada. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos concedendo de estarmos mais intimamente ligados ao Senhor, juntamente com nossos irmãos. Que o Senhor nos agracie com a presença do Teu Espírito, pelos méritos de Jesus Cristo, e perdoe, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos dê a Tua paz, que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Márcio. Deus é contigo aí na sua caminhada, viu? Vamos Amém, meu irmão. louvar. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Quando ainda eu tinha vida em flor, na mocidade vã, nos dias sem cuidado, dor, de vida folgazã, eu via um suave anoitecer, de joelhos minha mãe, e num suspiro ouvi-lhe então meu nome na oração, meu nome na oração, meu nome na oração, ouvi dos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Não dei então nenhum valor à prece de mamãe, mas comoveu-me o coração, senti seu grande amor, e quando a vida se tornou repleta de amargor, em vão eu quis ouvir então meu nome na oração, meu nome na oração, meu nome na oração, ouvi dos lábios de mamãe.
Então lembrei com emoção meu nome na oração, meu nome na oração, meu nome na oração. Ouvi dos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Aquele aflito coração na terra muito jaz, mas traz-me ainda sempre paz, lembrar a oração. E lá no céu, mamãe e eu, louvores vamos dar a Deus em sua compaixão, ouviu a oração. Meu nome na oração, meu nome na oração, ouvi dos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Amém. Que coisa linda essa canção, né, irmãos? Seu nome, o meu na oração. Você é um intercessor. E sempre que o intercessor está orando, Deus também ouve a oração que ele não faz por ele. O seu nome está na oração, queridos, creia nisso. O seu e o meu nome está na oração de muitas pessoas, de muita gente orando por você. Você não faz ideia de quem são essas pessoas. Muito bem, queridos. Como eu sempre digo aqui, é uma alegria poder estar com vocês nessas madrugadas, onde nós temos a oportunidade de estar em oração, clamando ao nosso Deus. Quero saudar com muita alegria nosso querido irmão Pedro e a sua esposa, irmã Lúcia, que estão aqui conosco também na madrugada com Deus. Seja bem-vindo, irmão Pedro, irmã Lúcia. Deus abençoe vocês ricamente. Bem, queridos, hoje a nossa meditação está no Salmo 65. Você já está com a sua Bíblia nas mãos aí? Deixa eu pegar aqui a minha. Pronto. Bíblia na mão, vamos meditar um pouco, refletir um pouquinho sobre o Salmo 65. Ontem eu estava dando uma investigada aqui no nosso programa, né? Nosso site, no YouTube. Irmãos, nós chegamos a 806 visualizações. Muito obrigado a vocês que têm compartilhado esse link. Pode compartilhar, irmãos. Madrugada com Deus. Vai lá no grupo Mário Garcia. Você vai ver lá Madrugada com Deus. Dá o seu joinha e compartilha, irmãos, para que outras e outras pessoas possam ver. E a maioria das pessoas que visualizaram, que estão visualizando o nosso site, irmãos, a Madrugada com Deus, muitas delas não são cristãos, outros são de outras denominações. Isso significa que a mensagem está sendo espalhada. Foi uma alegria poder acompanhar e ver resultados maravilhosos de comentários de pessoas que têm no meu privado, no grupo. Louvado seja Deus. Compartilhe. Sempre que você entrar ali para ouvir ou dar a sua opinião, dá um ok, tá certo? Para que mais pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. Abra sua Bíblia, queridos, no Salmo 65. Lembrando sempre, se você quiser dar sua participação, tá? É só levantar sua mão virtual, então levanta a mão e nós vamos estar liberando o áudio para que você participe. Eu vou colocar aqui o meu irmão Márcio Azevedo, para que Márcio também seja um colaborador aqui, viu, Márcio? Para que você, se você vê alguém levantar a mão aí, ó, sinaliza para mim. Você está como co-anfitrião nesse momento. Beleza, Márcio? Ok, meu irmão. Pronto. Me acompanha aí. Se você vê alguém e eu não estiver vendo, pode sinalizar. Mário, tem alguém com a mão
levantado, ou até mesmo se você quiser dar a sua participação, você é muito bem-vindo. Você sabe disso. Vamos lá, irmão. Salmo 65. Espero que você já tenha aberto a sua Bíblia aí, né? Eu estava olhando aqui, eu não vi ainda o pastor Robson. Por alguma razão ele não conseguiu acessar. Irmãos, esse salmo fala de ações de graças pelas bênçãos de Deus na vida do seu povo. Ali ele faz uma alusão às searas, às colheitas, né? E esse salmo ele foca ali na gratidão, né? E se você prestar atenção, ele começa dizendo assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Veja, irmãos, ele começa é, 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 lembrando que nós temos um compromisso quando você fizer um voto com Deus. Aqui Davi descreve um Deus que se demonstra, né, que mostra o seu poder em todos os lugares. Para onde você imaginar, Deus age com seu poder. Nas montanhas, nos mares, nos campos, nas searas, no céu, em tudo, mano. Deus, ele provê, ele produz. E Davi nos lembra nesse salmo que as respostas de Deus às nossas orações, elas geralmente vêm em forma de ações que falam mais do que qualquer palavra, irmãos. Eu não sei se você, isso já aconteceu comigo diversas vezes. Às vezes eu não consigo falar. A alegria, aquela sensação de prazer é tão grande, irmãos, que eu apenas choro. Eu me emociono quando eu vejo Deus agindo, a forma como Deus faz. Às vezes nós somos tentados a pensar que Deus é, está em silêncio, né? Quando você ora, não sei. Mas às vezes dá a sensação que Deus não está ouvindo. Mas, irmãos, não é verdade. A verdade é que Deus, ele constantemente se comunica conosco por meio de as suas ações, suas atividades. Às vezes, Deus se comunica no mundo natural, de forma bem simples, desabrochar. Uma certa feita, irmãos, eu estava pregando numa igreja e falando do cuidado de Deus, e de repente entrou um pássaro na igreja e sentou ali no banco, no encosto do banco, e ficou ali, todo mundo olhando ele ali sentadinho, e de repente ele levantou o voo e foi embora. E aí a gente tem a oportunidade de mostrar, olha como Deus se manifesta, irmãos. Um lugar, um movimento bem, um ambiente bem de barulho, de som, de vozes, movimento de pessoas. Ele simplesmente entrou, sentou ali, ficou quietinho. Deus se mostra em todos os lugares, de várias maneiras, né? No mundo natural, durante e depois das suas. Irmãos, Deus, ele nunca. Às vezes a gente usa essa expressão nunca, mas nunca é tempo demais, né? Mas Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo. Deus conhece o fim desde o começo. Mas veja, irmãos, Deus ele está sempre pronto para se levantar em favor dos seus filhos, em ajudar, em socorrer. Se você veja bem o verso 4, vejam, bem-aventurado aqueles a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Veja, irmãos, era privilégio, irmãos. Era um privilégio para o povo israelita adorar a Deus nos átrios ali sagrados do santuário. E isso Ô, eles Mário, fazem. Oi, Márcio. Oi, Márcio. é, o primeiro verso ainda, Mário, me trouxe assim uma preocupação da nossa parte, né? E devemos sempre nos preocupar na questão de fazer um Acordos. voto, fazer um voto, porque a palavra ela nos exalta dizendo que é melhor que você não faça um voto a Deus do que você fazer e não cumprir. Que Deus ele nos ama, a gente sabe disso, mas Deus ele
se a gente prometer algo para Deus, é bom que nós viemos a cumprir com aquilo que a gente prometeu para Deus. Então, porque como a palavra já nos exorta, né? Dizendo que é melhor você não prometer algo para Deus do que você prometer e não cumprir. Então ele cobra, ele cobra. Se você prometeu alguma coisa para Deus e você não cumprir aquilo que você prometeu, ele te cobra. Não é isso, Mário? E tem um detalhe, Márcio. Deus não pede para você fazer voto. Uma vez que você fez, porque votos, irmãos, muitas vezes é uma promessa de prestar, como diz aqui o comentário da Bíblia Shed, prestar de forma pública ações de graças por alguma oração atendida, por um clamor que você, por uma necessidade urgente, você prometeu um voto a Deus, você fez um voto, como disse o Márcio, trate de cumprir, irmãos. Lógico que Eu, Deus não vai pegar um chicote e pá, e vai. Não, não é isso. Mas uma vez que você fez, o que é a palavra de Deus diz? Seja o seu proceder, sim, sim, não, não. Fora disso é maligno. Então, se você levanta um voto naquele momento de desespero, ou sei lá, até mesmo quando está tranquilo, e depois você relaxa, Deus não vai se importar. Irmãos, isso pode se tornar maldição. é isso aí, Mário. Eu, graças a Deus, esse rapaz que fez o voto a Deus, até o momento, é, ele não cumpriu o que ele prometeu para Deus. Isso tem aproximadamente uns 7 a 8 meses. Eu fui fazer uma visita. Ah, E fazendo essa visita, esse rapaz estava prestes para fazer uma cirurgia de próstata. Ele falou assim: olha, eu estou para fazer essa cirurgia, mas se Deus me ajudar, eu ir e voltar, eu vou começar a congregar. hum, Mário, esse rapaz fez a cirurgia, não demorou uma semana, esse rapaz já estava no campo trabalhando, porque só tinha ele como sustentador da casa, e ele fez essa promessa. Eu orei por ele, entreguei ele nas mãos de Deus, e ele falou isso: se eu for e voltar, eu vou começar a congregar. Ele foi e voltou, não começou a congregar, e abriu a boca e disse: olha, nós não precisamos estar na igreja para estar perto de Deus, não. Essa pessoa está fazendo o que diante de Deus? Não está brincando com Deus? perigoso. Quando você fizer o voto, irmãos, trate de cumprir. E cumpra isso com alegria, com gratidão, porque Deus não lhe pede. Mas uma vez que você faz isso, cumpra, não é? A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Irmãos, quando você faz um compromisso com alguém, imagine você fez um compromisso com um agiota, e esse agiota, você não consegue honrar esse compromisso com ele. Eu já vi cenas, irmãos, de pessoas que foram cobradas e se tornou vergonhoso, porque foi um negócio muito feio. Esse pessoal chega com muita arrogância, violência. Deus não vai fazer isso, jamais. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é justo. Mas quando você fizer isso com Deus, um voto, seja ele por simples que seja, se esforce para cumprir. Peça até ao Senhor, Senhor, me ajude a cumprir o voto que eu fiz. Ele vai te dar forças para isso. Né? Aqui voltando, irmãos, para o verso 4, bem-aventurado aqueles a quem escolhes e aproxima de ti para que assista nos meus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, do teu santo templo. Os israelitas, irmãos, eles iam ao templo. Quem morava longe, lógico, né? Não é, 3 vezes ao ano eles desciam para Jerusalém para assistir. Era um privilégio desse povo. 3 vezes ao ano. Todo hebreu, pelo menos todo hebreu, 3 vezes ao ano, ele tinha que ir ao santuário para celebrar aqueles ritos religiosos. É por isso que Davi fala assim: alegrei-me, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia uma satisfação enorme pelo povo de Israel quando eles chegavam ao momento de ir para o templo. Tem pessoas que moram a 2 quadras ou até do lado da igreja e ainda assim parece que não tem prazer de ir à casa do nosso Deus.
Irmãos, Deus tem é, feitos tremendos atos de bondade para com cada. Olha o verso 5, irmãos. Com tremendos feitos, nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, irmãos. Irmãos, feitos tremendos Deus tem feito na minha, na sua vida. Isso é coisas que provocam temor, ou espanto e fazem com que compreenda o poder e a glória de Deus. E ela é vista, irmãos, o próprio o Isaías diz que a glória de Deus se manifesta, é vista através dos seus filhos. Deus manifesta a sua glória através da vida dos seus santos. E a terra se enche da sua glória. Nessa hora, irmãos, é nesse momento. Vocês lembram de Moisés, quando ele desceu do monte? As pessoas não conseguiam olhar para Moisés porque o rosto de Moisés brilhava, a glória de Deus estava sobre Moisés. E da mesma forma para nós também, irmãos. É como sempre a gente fala aqui, né, Márcio? A gente sempre fala que as pessoas precisam olhar para nós e não ver mais nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Mas como e em que? Nas suas palavras, no seu comportamento, no seu semblante, não é? Nas suas vestes, no seu comer, no seu agir. É dessa forma, irmãos, que nós manifestamos a glória de Deus em nós. As pessoas precisam olhar para nós e não ver mais nós, ver Jesus em nós. Porque nós temos o Deus que se você observar, partindo aqui veja no versículo 9, irmãos. O versículo 9 diz assim: Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces copiosamente os ribeiros de Deus, são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Irmãos, esse salmo, ele faz uma alusão à colheita, à seara. É Deus quem faz brotar todas as coisas da terra. É Deus quem faz. Davi faz uma alusão a isso. Se você perceber o título, perceber o título do salmo, Ações de graças pelas bênçãos das searas. Vejam, é Deus que faz todas as coisas acontecer. É Deus que põe o alimento na sua mesa. É Deus que honra seus compromissos financeiros. Por quê? Porque Ele lhe dá condições para isso. Deus é adorado por ter concedido uma colheita abundante ao povo de Israel. E se você partir nós vamos ver isso a partir do Salmo, até do verso 13, Davi adora a Deus por sua providência generosa ali na colheita. Ele traça ali os vários passos do processo natural até chegar à colheita, até chegar ao ponto final. Esses versículos, ele descreve os montes, né? Vamos ler o verso, irmãos, para a gente compreender melhor. Versículo 11. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se reveste os outeiros, né, os montes. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Veja, ele faz uma alusão clara do cuidado de Deus em manter a sua família, em sustentar, né? Os versículos descrevem os montes cobertos de vinhas, de oliveiras, de trigo, de cevada, de rebanho, e principalmente por causa dessa ação, o Salmo é chamado de o Salmo do Fazendeiro, mas se celebra, irmãos, a natureza em si, mas o fato de ela apontar para quem? Para Deus. Você pega Ô Mário, Oi, Márcio. aí a palavra diz que os leãozinhos, né, passam fome e, e passam necessidade, né? Mas aos amados de Deus, Ele prepara enquanto estão dormindo. Enquanto dormem. Olha que maravilha, né? O cuidado de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Deus, ele cuida de nós, irmãos, enquanto nós estamos dormindo, irmãos. Ele está Dormindo. preparando tudo para nós. Tudo, tudo. O dia de hoje.
esse dia de hoje, mesmo, Márcio, mesmo quando acontece algo desagradável e você é poupado, Deus está cuidando. Ah, se Deus está cuidando de mim, por que que deixou fulano ser atropelado? Irmãos, Deus não é culpado. Põe isso na sua cabeça, irmãos. Deus não é culpado pelas mazelas de nossa vida. Ele não é responsável pelas coisas ruins que acontecem conosco. Lembre-se que Deus, ele permite que certas coisas aconteçam, não é? Mas ele, ao mesmo tempo, ele diz o quê? Todas as coisas cooperam, irmãos, para o bem daqueles que são chamados, para o bem daqueles que amam. Não sabemos explicar todas as coisas, não temos resposta para todas as perguntas, porque o justo, ele viverá pela fé, irmãos. Não temos resposta para todas as questões, questionamentos, dúvidas, perguntas, não temos. Mas quando a gente olha para a bondade de Deus, a gente consegue ver Deus agindo mesmo quando essas coisas acontecem. Mesmo quando essas coisas ruins acontecem. E olha que quando Deus, você sabe que Deus ele tem vontades, duas vontades, a permissiva e a vontade soberana. A vontade soberana é quando ele diz, assim diz o Senhor, e acabou, meu amigo. Se assim diz o Senhor, é assim que vai ser. E a vontade permissiva é quando você e eu, é quando o Filho de Deus insistem em fazer algo que Deus não quer que ele faça. É só lembrar a história de Sansão, não é? Chegou um momento que Deus diz, ó, é assim que você quer, então eu vou me retirar. E aí Deus se retira e é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Sansão, a partir daqui é você e você sozinho. É tudo por sua conta a partir de agora. E nós conhecemos o que aconteceu, né? Elisama levantou a mão. Deixa eu ver se eu acho a Elisama aqui, gente. Elisama levantou a mão, impressão minha. Ah, sim. Levantou, olha, levantou. Pois não, Elisama, bom dia. Era seu áudio. Bom dia, irmão da madrugada. Aqui esse salmo aqui, muito importante, né? Que Davi louva a Deus, né? E dá-lhe graça pelas bênçãos recebidas, né? Aqui no 4 aqui, eu fiquei pensando aqui nesse 4. Bem-aventurado aqueles a quem tu escolheste a fazer chegar a ti para que habite em teu átrios. E nós seremos o quê? Satisfeito da bondade da tua casa e do teu santo templo. Olha, eu fiquei pensando aqui assim, meu Deus, me dê sabedoria. Será que está falando aqui sobre as pessoas, por exemplo, pastores, né? Nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus pelas pessoas, pelo pastor que vem, né? Para, para a igreja. E nós temos que ser o quê? Temos que estar satisfeitos, porque tem pessoas que parece que o pastor não é ninguém, o irmão Mago não é ninguém. Pastor Jefferson não é ninguém. O Márcio, agora nós temos também agora o Márcio, né, que é na vigília agora. Então, são pessoas que Deus tem mandado, enviado para nós. Outra coisa, apesar de pensa que Deus não está conosco, não está nos ouvindo, eu tenho uma mania de orar lá no quintal. Né? Eu tenho o hábito de orar lá no quintal. Todas as tardes, é onde eu fechar minha porta da cozinha, eu agradeço a Deus, vou lá no quintal, me ajoelho, agradeço a Deus pelo dia, oro ao Senhor. Mas aqui tem chovido bastante, umas 2 ou 3 semanas. E eu sinto que toda tarde eu fecho a porta e agradeço a Deus e Deus não fala comigo. Mas ontem, o dia todo foi de sol. Quando eu vou fechar minha porta, já às 5h30, o fundo aqui, né, que eu gosto de fechar, aí eu vi uma voz dizendo assim, nunca mais você orou comigo, hoje pode orar. Aí eu disse, Deus, Senhor, eu peguei, desci correndo e botei um pano lá no quintal e me ajoelhei e agradeci a Deus. Então, Deus fala conosco, sim, Deus está com todos tanto conosco, está nós. Nós é que às vezes não damos, achamos que não. Mas ele sim está conosco, sim. E nós devemos ser gratos a Deus, né? E agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Veja, Elisama, que o Salmo, o verso 4, ele começa com bem-aventurado, ou seja, felizes. Feliz, né? Aquele a quem Feliz. escolhes e Uhum. aproximas de ti. Quando você escolhe se aproximar de Deus, você é bem-aventurada. É, Você é é, feliz por isso. E veja exatamente. que a grande barreira, Elisama e demais Uhum, irmãos, entre nós e Deus, ela uhum. está ali direto ligada aos nossos pecados. Mas Deus, irmãos, ele nos purifica do pecado.
Ele nos purifica Verdade. dos nossos iniquidades. Ele abre caminhos para comunhão com Ele. E Aleluia. uma dessas maneiras de termos comunhão é quando nós nos dirigimos ao átrio, é quando nós nos dirigimos à casa dele. Esse momento aqui nosso, Elisama, dessas Uhum. madrugadas, esse momento aqui é um momento agradável, porque Verdade. Deus está vendo o seu esforço, o esforço de Dona Célia, de Valdeci, do Márcio, da Lúcia, de todos nós, de levantarmos cedo, cedo, e temos esse momento aqui de uma hora, coisa rápida de uma hora, às madrugadas. Mas esse momento aqui, como diz o pastor Edson Loura, né? Esse aqui, esse momento é um momento bom, mas o momento mais especial é quando você fez o que você falou, você sai para ter o seu momento com Deus. Uhum. Então, o Salmo, ele nos convida a sermos gratos por tudo que Deus faz, e ele quer que isso se torne público. É quando você sai da sua casa e vai ao templo para adorar a Deus, de forma Verdade. pública, expressar sua gratidão e mostrar que você está satisfeito com o que Deus está fazendo. Eu posso chegar para Deus, Elisama, e fazer questionamentos? Lógico que eu posso. Afinal de Uhum. contas, Deus é o que para mim e para você? Deus é o nosso Pai. E o Eu filho sou filho. sempre chega para pai e fala, pai, eu não gostei disso, pai, não estou satisfeito com isso. Agora, é a forma como você se expressa, é a forma como eu e você, eu falo você, Elisama, mas de modo geral aqui, viu? Eu estou usando a sua expressão, mas Uhum. como eu e você, nós nos expressamos diante de Deus. Então, esse Ô, salmo, ele nos convida, e Deus, ele está como hóspede, nos recebendo em sua casa, e é com ô, Mário, alegria. Oi, Márcio. é uma das formas também, irmãos, e a gente tem de engrandecer esse Deus, né? É louvando o nome dele. Sim, Agora, abrindo a boca e louvando mesmo, irmãos. Eu fico triste, Mário, às vezes, porque nós que somos regentes, a gente tem a, a visão, né? De ver o povo de Deus louvando a Ele. Você está ali regendo, você está vendo. E é impressionante como você está expressando a Deus o louvor e muitas pessoas estão caladas. Tem um telão lá na frente, tem um acompanhamento através do som e as pessoas estão caladas. Não tem alegria em louvar a Deus, em abrir a boca e expressar o louvor a Deus. É uma forma de você agradecer, é uma forma de você exaltar o nome dele pelo cuidado que ele tem na sua vida particular, no seu cotidiano. Quando você expressa isso para Deus, isso é maravilhoso aos olhos dele e ele aceita o nosso louvor, aceita a algumas, nossa adoração através do louvor. algumas pessoas, Márcio, elas não cantam. Às vezes por não conhecer o hino, ou então porque é desafinado igual a mim. Aí fica com medo de desafinar o irmão que está do lado ali. Mas olha, Márcio, tem muita gente mesmo que não expressa louvores, né? Eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu já fui para o culto. Isso já aconteceu comigo em alguns momentos. Não com frequência, mas já aconteceu. De eu ir para a igreja extremamente chateado, aborrecido, e não conseguir cantar. Todo mundo cantando, e eu gosto de cantar. Eu sou desafinado, mas eu canto, irmãos. Eu abro minha voz lá. Se alguém tiver incomodado, que sai de perto de mim, então eu vou lá para o fundo, fico cantando lá no fundo, para não desafinar o irmão do lado. Mas tem momentos que eu vou, que eu já fui para a igreja sem querer cantar, porque eu estava aborrecido, coração amargurado. E eu digo assim, Senhor, eu vim aqui para cantar louvores, mas eu não estou com vontade. Eu estou aqui com meu coração angustiado. E de repente isso passa, irmãos. Veja, irmãos, você precisa entender uma coisa. Como adorador, como adorador, nós temos momentos de oscilações. Às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo, às vezes estamos mediano. Mas uma coisa é certa, irmãos. Como adorador, você precisa ter a alegria de estar na casa do Senhor. Eu me lembro, Márcio, de um amigo nosso aqui, ele até faz parte da madrugada. O pastor Robson, por exemplo, e o irmão dele, Darivaldo, eles perderam uma irmã, Rose. Rose passou mal e, nesse passar mal, ela não reagiu e faleceu.
Eu me lembro que Darivaldo, quando ele entrava na igreja, que ele sentava, ele se lembrava dela, ele chorava o culto todo. Até que foi diminuindo, diminuindo. Hoje, graças a Deus, ele canta e tudo. Mas veja, irmãos, nós precisamos aprender a louvar a Deus. Quando você se dirige para a casa do nosso Pai, você está indo para prestar culto de adoração. E o louvor faz parte da adoração. Não se preocupe se alguém acha você desafinado, cante do seu jeito, cante baixinho, cante do seu estilo, não é? Cante, apresente a Deus o seu louvor. Como diz o pastor Fernando Iglesias, o nosso louvor é imperfeito. Por mais bonito que alguém cante, ainda é um louvor imperfeito. O louvor perfeito nós só o daremos, irmãos, quando nós adentrarmos os portais celestiais. E aí vamos cantar, sim, músicas lindas. Nós vamos aprender a tocar, não sei tocar nada, a não ser um instrumento de sopro. Mas lá no céu nós vamos tocar instrumento de corda, nós vamos cantar como os anjos. Aprenda a fazer isso aqui também, irmãos. Do seu jeito, apresente louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de ser louvado. E fechando, então, a nossa jornada de hoje, irmãos, para a gente chegar ao final, veja, irmãos, nós temos um Deus que é grande em todos os sentidos, poderoso, magnífico, um Deus que nos convida a olhar para Ele. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a pensar que Deus está em silêncio em relação à nossa oração. Isso não é verdade. Deus está constantemente se comunicando conosco. Deus está o tempo todo cuidando, irmãos, de cada um de nós. Deus sabe das suas necessidades. Ele coloca à nossa mesa aquilo que nós precisamos para nos alimentar. Irmãos, Deus é um Deus que zela, que cuida. Você joga um grão de feijão, um grão de milho no chão. Aquele grão de milho, ele vai crescer e vai gerar várias espigas, que vai gerar centenas de grãos que podem ser plantados. É Deus cuidando de você. A minha e a sua gratidão a Deus, ela deve ser constante. E nós devemos pedir sempre a Deus, Senhor, ajuda-me a reservar um tempo para parar minhas atividades, olhar para o mundo ao meu redor, Senhor, e ouvir o que a criação me diz sobre o seu cuidado. Deus é um Deus que deseja que você e eu contemplamos e venhamos contemplar com alegria tudo que Deus tem feito. Você já parou para olhar a lua quando ela está nascendo, irmãos? Que espetáculo aquilo ali! Você já reparou para olhar de madrugada a constelação de Órion? Você já parou para olhar, queridos, o nascer do sol, o pôr do sol? Nós precisamos parar, irmãos, e olhar para o mundo e ver Deus agindo nele. Todas as coisas, queridos, convergem para o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas. Você e eu precisamos fixar nossos olhos nesse Deus que cuida, que mantém, que sustenta, que abençoa-nos. O fato de você estar aqui nessa madrugada, 5h15 da manhã, irmãos, é Deus que te deu força, vida e saúde para estar aqui. E Ele quer que durante este dia você cante louvores. Contemple a natureza ao seu redor ao longo desse dia. E cada movimento, cada agir de Deus, você vai apresentar um louvor de gratidão, porque Deus ele está cuidando de mim e de você. Que Deus te abençoe, queridos. Lembre-se, vá com alegria à casa do Senhor. Ele está esperando você. Deus é um hóspede que está de braços abertos, nos esperando em sua casa para apresentar a Deus o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Ponha seus olhos no Senhor Jesus Cristo hoje. Contemple a sua criação e você vai ver o agir de Deus em todos os lugares por onde você passar. E nós vamos encerrar, queridos, cantando exatamente esse louvor, para que você e eu possamos fixar os nossos olhos nesse Deus maravilhoso. Vamos louvar o Senhor encerrando a nossa jornada de hoje. Se amargas tristezas da vida, curvarem-te a fronte
teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Que louvor maravilhoso, né, queridos irmãos? Fixe os teus olhos, mantenha seus olhos fixos no Senhor. Hebreus capítulo 11 diz, olhar firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a graça do nosso Deus repouse sobre a sua vida. Que você e eu possamos passar um dia contemplando as maravilhas desse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Que as suas mãos estejam estendidas sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E lembre-se, queridos, Deus está cuidando de tudo para você. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Eu quero convidar aqui o irmão Ademir para encerrar com uma oração. Irmão Ademir, abra seu áudio aí, querido, e ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje, irmão. Irmão Ademir, onde estás? Pronto, deixa eu abrir aqui seu áudio. Pode abrir agora. Agora sim. Glórias a Deus. Eu não consegui participar por falta do sinal no início, mas agora eu vou ter a oportunidade de estar agradecendo a Deus. Pronto, fica à vontade, irmão Ademir. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concedeu vida. E vida essa com abundância, Senhor. Não só para mim, mas para toda essa vasta igreja, Senhor. Madrugada com Deus. Pai querido, como o irmão Mário mesmo falou, há muitos pedidos, Jesus, no varal. Ah, Pai, atende, Senhor, se for da tua vontade. E ajuda, Senhor, aqueles que mais estão necessitando, Senhor, da tua presença nesse momento. Acampa, Senhor, teus santos anjos ao redor de cada um de nós, Senhor. Pai querido, é um prazer enorme, Pai, estar na tua presença às 4 horas da manhã. Pai querido, nós ficamos ansiosos, Pai. Não digo só eu, Senhor, mas toda a igreja, Senhor, fica ansioso para esperar esse momento. Esperar o momento que o Senhor fala com nós, Senhor. Como a irmã Elisama mesmo falou. A gente acha que Cristo não fala com nós. Mas ela tomou por surpresa, Senhor, naquele momento, falando ao seu coração. Você nunca mais orou por mim. Outra experiência muito linda, irmão Mário, que o Senhor falou. O pássaro adentrou dentro da igreja e sentou e ficou ouvindo os louvores. Ah, Senhor, o Senhor expressa a sua presença, Senhor, de várias maneiras. E por isso, Senhor, estamos agradecidos, Pai, em ter esse momento de paz no início do dia. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Acampa, Senhor, ao redor de cada um de nós. Dá-nos livramento, Senhor, durante todo esse dia. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por amor a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Ademir. Muito obrigado a todos vocês. Que a paz e a graça do nosso Deus repouse sobre todos e que tenhamos um dia agradável na presença do nosso Deus. Um grande abraço.
A gente se vê Amém. no próximo encontro da madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês.